Graça e paz, irmãos. Damos boas-vindas a todos, de uma forma especial àqueles que nos visitam, que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o progresso do cristão. Talvez você já tenha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos de cristão. A pessoa que teve um encontro com Cristo, a pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que teve a experiência da salvação. A pergunta que eu faço: será que você hoje é melhor do que ontem? Será que há 5 anos atrás, você olhando para trás, você é mais dedicado na obra do Senhor? Será que a sua vida de oração é bem melhor hoje do que há 30 anos atrás, quando você começou? A nossa vida tem que ter esse progresso, tem que ter essa constância. E essa parábola que nós lemos essa noite, ela nos conta a história desses homens. Este senhor que tinha essa riqueza, que confiou esses talentos a esses servos. E diz o texto que, de acordo com a sua capacidade, no verso 15, de acordo com a sua própria capacidade, ele deu esses talentos. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Esses homens deveriam investir esse dinheiro, esse talento, essa riqueza desse senhor, para que quando esse senhor voltasse, pudesse receber os seus juros.
a recompensa de ter investido durante aquele tempo. Mas veja, um deles não conseguiu. Um deles negligenciou, foi inútil. Queridos irmãos, todos nós temos a capacidade. Nosso Deus, Ele nos chamou para fazer parte do seu reino, para fazer parte do seu povo. E nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã. Não há espaço para nós negligenciarmos, não há espaço para nós ficarmos acomodados, ficar estacionados, sem produzir. Então é necessário, nessa noite, você olhar para trás e ver se realmente hoje você é melhor do que você foi há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos. Porque a nossa vida tem que crescer dia após dia. Essa parábola nos ensina isso. Vamos meditar a cada verso dessa parábola. Então diz a palavra do Senhor que esse homem confia esses talentos de acordo com a capacidade de cada um. Penso eu que todos nós temos a capacidade de realizar a obra do Senhor. Nosso Deus nos chamou, Ele conhece cada um de nós. E veja, esse homem que recebeu esses 5 talentos, verso 16, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Chama atenção essa palavra, imediatamente. Ele não pegou aquele talento, aqueles 5 talentos, e ficou lá admirando, pensando o que ia fazer, não, mas imediatamente saiu a negociar aquele talento. Hoje, infelizmente, muitas vezes nós ficamos meio parado, estacionado, não temos foco, não temos direção. E o reino de Deus, Ele nos chama para nós fazermos com ação. Há um imperativo, nós precisamos agir. Esse servo, imediatamente, ele saiu a negociar aqueles 5 talentos. Será que ao longo desses anos, nós temos tido essa disposição de sair imediatamente, queridos irmãos? Ou ainda nós estamos esperando, sei lá o que, talvez a volta do Senhor Jesus Cristo, sem estar trabalhando, sem estar inserido no reino de Deus? É necessário nós compreendermos o nosso chamado, o propósito ao qual Deus nos confiou. Nosso Deus, Ele nos proporciona os meios de graça. Nós precisamos usar esses meios de graça para continuar agradando ao nosso Deus. Os meios de graça são a oração, a palavra do Senhor, a comunhão com o nosso Deus, a comunhão entre os irmãos. E uma vez que nós se apropriamos disso e conseguimos colocar em prática na nossa vida, é possível nós pegarmos esse talento e fazer crescer. Mas para isso, imediatamente. Não podemos ficar protelando, não podemos ficar adiando, não podemos ser inútil. Nós precisamos trabalhar, queridos irmãos. Veja, aquele homem obedecendo ao seu Senhor, ele teve essa disposição de sair imediatamente. O verso 17 diz que, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Esse que ganhou 2 também saiu a trabalhar. Ele não ficou parado na casa dele, ele não ficou estagnado, não ficou estacionado. Imediatamente ele saiu a negociar também. E qual foi a recompensa? Mais 2. A nossa vida tem que produzir, irmãos. Nós temos que progredir. Não podemos achar que está tudo bem. Nós temos que ter mais envolvimento com o nosso Deus, com os meios de graça, como eu já disse agora há pouco. Infelizmente, hoje nós ficamos tão distraídos com as coisas desse mundo, com as migalhas que o inimigo coloca diante de nós, para tirar o foco. E às vezes nós gastamos tanto tempo com as coisas desse mundo e temos pouco tempo para estar em comunhão com o nosso Deus, para estar junto com os irmãos, realizando a obra do Senhor. É necessário nós reavaliarmos a nossa vida nessa noite. Desses 3 homens, com quem eu sou parecido?
Aquele que recebeu 5 e investiu e ganhou mais 5. Esse que recebeu 2, saiu imediatamente e trouxe mais 2. E o terceiro diz que, o verso 18, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Será que ele ficou com vergonha de ter recebido apenas 1? Não, penso eu que ele foi negligente mesmo. Ele foi inútil. Ele teve essa capacidade de uma pessoa rebelde, uma pessoa que não deu ouvido ao seu senhor. Bastava entregar aos banqueiros para que aquele talento pudesse dar lucro ao seu senhor. Desses 3 homens, desses 3 servos, a quem você se compara ao longo desses anos? Em qual caricatura está a sua vida aqui? Esse que recebeu 5? Esse que recebeu 2? Ou esse que recebeu apenas 1? Diz o texto que o Senhor, depois, verso 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E esse que recebeu 1, que enterrou aquele talento, diz o verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, verso 25, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Veja, ele começa a dar desculpa. Senhor, eu fiquei receoso. Eu sei que o Senhor é rígido, e eu fiquei com medo, e eu fiz assim. Eu enterrei. Não tive coragem de investir. Veja, uma rebeldia. O verso 27 diz assim: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A resposta do Senhor. Quantas e quantas vezes, queridos irmãos, nós damos desculpa. Eu não faço isso porque... eu não faço aquilo porque... Sabe, nós somos muito tendenciosos, desde a queda do homem. Adão, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. A culpa é da serpente. Nós somos muito tendenciosos, porque nós queremos se blindar. Nós não temos a coragem, a sinceridade de admitir: Senhor, eu errei. Peço perdão. Mas não, coloca a desculpa, achando que Deus era o Senhor, o seu Senhor era rígido, e assim ele não quis investir aquele talento. Quantas e quantas vezes, queridos irmãos, nós também agimos como esse servo inútil. Darmos desculpa. É mais fácil. Colocar a culpa é transferir a culpa para outros. E esquecemos de investir no reino de Deus, de trabalhar em prol do reino de Deus. Mas aqueles 2 que receberam primeiro 5 talentos, diz o texto que ele volta, ele sai alegre, ele volta para prestar conta, verso 20, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Depois de um tempo, o Senhor volta, e assim esse homem tem que prestar conta. Eu fico imaginando a alegria e o entusiasmo desse homem. Senhor, aqui está, o Senhor me deu 5 e eu consegui mais 5. Que alegria, que entusiasmo. Quando é bom nós obedecermos, quando é bom nós darmos fruto. A nossa vida cristã, será que nós temos tido essa alegria, irmãos? De produzir frutos? De produzir efeitos que honram ao nosso Deus, que edifica a igreja, que abençoa a vida dos nossos irmãos? Eu tenho certeza que esse homem chegou diante do seu Senhor
com os brilhos nos olhos, com entusiasmo, sobretudo por gratidão. Senhor, o Senhor me confiaste, e aqui está, mais 5 talentos. Essa é a nossa meta, irmãos. Esse é o nosso propósito. Não podemos ficar estagnados, achar que está tudo bem. Nós temos que produzir. Mais uma vez eu digo, irmãos, é necessário nós olharmos para trás e vermos se a nossa vida tem crescido ao longo desses anos. Se porventura você tem sido um servo inútil, tem negligenciado, nessa noite, peça perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Aqueça o meu coração. Traz essa paixão pela tua obra, para que eu possa ser um servo que realmente invista no teu reino, que contribua com o teu reino, para que possa produzir frutos. Não só apenas esse servo de 5 talentos, mas o que recebeu 2 também. Mas mais interessante é a resposta do Senhor. Verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Imagine nós recebendo elogios do nosso Deus. Você não almeja isso, irmãos? Você não anseia por esse momento? Mas para isso, trabalhe. Para isso, se envolva. Não apenas se contenta, eu sou salvo porque um dia entreguei minha vida para Jesus. Mas se envolva no reino de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. Para que o discípulo de Cristo pudesse caminhar, pudesse trabalhar no reino de Deus, pudesse obedecer o seu mestre, pudesse fazer discípulo de todas as ações, pudesse ser exemplo, pudesse ser luz e sal deste mundo. O que você tem feito, queridos irmãos? Qual tem sido a sua ação aqui no reino de Deus? O que recebeu 2 também, eu tenho certeza que ele, com alegria, com entusiasmo, ele chegou diante do seu Senhor. O verso 22 diz assim: e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. A recompensa, verso 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos ansiar por esta recompensa, por este elogio do nosso Deus. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós precisamos realizar a obra de Deus. Muitas vezes nós temos a ideia que nós entramos dentro de um ônibus e não sabemos onde que vai chegar, para onde queremos ir. E a ideia do reino de Deus, eu acho que essa é a melhor ideia, de uma canoa. Uma canoa com vários remos, e cada um pega o remo e assim trabalha, vai remando aquelas águas, para que a canoa chegue num destino, irmãos. Precisamos trabalhar, precisamos produzir. A nossa vida hoje tem que ser melhor do que a de ontem, do que a de um ano atrás. Se nós líamos a palavra de Deus com alegria, com entusiasmo, hoje tem que ser muito mais, tem que progredir. Se você era uma pessoa de oração, que tinha prazer de estar na presença do Senhor, hoje, muito mais. Não podemos deixar apagar essa chama. Se porventura ainda há essa sequidão no seu coração, peça para que Deus aqueça, Deus tenha misericórdia e derrame da tua graça cada vez mais, para que você novamente volte a realizar a obra do Senhor com todo entusiasmo, com toda a alegria, irmãos. Eu creio que esses 2 servos que conseguiu investir aqueles talentos, aqueles 2,
ansiava a volta do seu Senhor. Diz o texto que depois de muito tempo, o Senhor voltou. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará em breve para buscar a tua igreja. E Ele quer nos encontrar trabalhando, ativos na obra do Senhor, não estagnado, não indiferente, não apático. Será que nós temos tido essa capacidade, irmãos, de nos envolvermos, de nos compreender qual é o propósito da nossa vida, do nosso chamado? Às vezes nós ficamos à mercê, às vezes nós ficamos apáticos, às vezes nós levamos uma vida relapsa, sem compromisso com o reino de Deus. Nós precisamos ansiar a volta do nosso Senhor. Eu creio que aqueles dois homens, quando eles obtiveram esse recurso, né, desse investimento, eles almejaram: puxa, eu tenho certeza que o meu Senhor, quando voltar, vai sentir orgulho de mim, porque Ele me confiou 5 e eu consegui mais 5. Ele me confiou 2 e eu consegui mais 2. Mas aquele que recebeu 1 se acovardou, ficou envergonhado, começou a colocar desculpa. Não, o Senhor é muito rígido. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós agimos assim também com o nosso Deus? Nosso Deus é muito rígido, nosso Deus é muito carrasco. A palavra do Senhor é dura para comigo. E aí nós ficamos apáticos, ficamos pessoas mornas espiritualmente e não conseguimos realizar a obra do Senhor. É necessário nós progredir. E para progredir, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida nessa noite. Eu gostaria de dizer, irmãos, que nós precisamos, primeiro ponto, desenvolver a nossa vida cristã. Como? Nós precisamos primeiramente, ver a nossa vida de oração como que está. Aquele vontade de falar com o nosso Deus, a oração. Temos que ter prazer de estar falando com o nosso Pai Celeste, que ouve as nossas orações, que responde muitas das nossas orações. Nós precisamos ter mais essa intimidade com o nosso Deus, através da oração. Isso nós estaremos desenvolvendo na nossa vida cristã. Segundo, a leitura da palavra do Senhor. Talvez há 10 anos atrás você lia mais a palavra de Deus. Hoje você deveria ler muito mais. Mas eu tenho certeza que ao passar do tempo você foi perdendo esse ânimo em leitura da palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você conhece os preceitos do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E assim você vai ter mais prazer de obedecer. E assim você vai conhecer mais o seu Senhor na intimidade. Conhecer nosso Deus na intimidade. Isso é algo tão prazeroso, queridos irmãos. Então é necessário nós voltarmos a ler mais a palavra de Deus. Terceiro, conhecimento de Deus. Quando nós lemos, nós praticarmos, nós estar mais perto do Senhor. Isso significa que nós estamos conhecendo o nosso Deus na intimidade. Isso é algo que não tem preço. É algo magnífico para nós. Conhecer o nosso Deus na intimidade. Para isso, oração e leitura da palavra de Deus. E uma vez que você conhece mais os preceitos do Senhor, conhece Deus na intimidade, você também irá produzir santidade na sua vida. É uma maneira de nós vermos se realmente nós temos desenvolvido a nossa vida cristã, a santidade. O nosso Deus é santo, santo, santo. O Deus que não tolera o pecado. O Deus que repudia o pecado. O Deus que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar por causa do pecado. E nós vamos viver uma vida pecando, uma vida cheia de pecado? Não, não pode ser assim. Então nós precisamos desenvolver a santidade na nossa vida. E o último, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã como? Trabalhando mais e mais no reino de Deus. Deus nos tirou do lamaçal do pecado
para que hoje nós pudéssemos se tornar seu povo, esse povo que estará inserido no reino de Deus, realizando a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele chamou aqueles discípulos para que pudesse impactar o mundo daquela época. Nós precisamos estar inseridos no reino de Deus, irmãos. Em todo lugar que nós pisarmos nossos pés, as pessoas precisam saber que ali existe um servo do Senhor, existe um discípulo de Cristo, e as pessoas precisam ver em nós a imagem de Cristo, precisam ver as nossas ações como de fato um cristão. Muitas vezes nós ficamos indiferentes, as pessoas não conseguem perceber algo novo em nós. É por isso que nós, a Igreja de Cristo, não consegue impactar essa sociedade, irmãos. Então nós precisamos estar inseridos no reino de Deus. Lá no trabalho, na condução, onde você colocar o seu pé, esteja realizando a obra de Deus, sendo luz e sal deste mundo, dando bom testemunho, fazendo a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Então nós precisamos praticar boas obras, sim. Ao praticarmos, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que em Hebreus 5, 11 e 12, diz assim, Hebreus 5, 11, verso 12, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Que retrato triste. Quem recebeu essa notícia, quem está recebendo essa notícia. Você já deveria ser mestre, já deveria ser adultos, mas ainda a necessidade de receber leite, receber comida para criança. A vida cristã tem que ter uma progressão, irmãos. Não podemos brincar de ser religiosos. Temos que crescer, temos que alcançar essa maturidade. Veja que triste o autor aos Hebreus detecta esse relato e avisa através da palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitado de leite e não de alimento sólido. Tardios em ouvir, não ouve a palavra do Senhor, não está atento à palavra do Senhor. Tempo decorrido, já se passou muito tempo, mas ainda não cresceu espiritualmente, ainda não alcança uma maturidade. Como que vai experimentar esse envolvimento no reino de Deus? Queridos irmãos, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus nos ajude a nós trabalharmos mais no reino de Deus, possamos realmente produzir frutos, possamos ter uma vida de oração sólida, uma leitura da palavra de Deus de compromisso, vontade, anseio de conhecer mais quem é o nosso Deus, uma vida santa, uma vida de envolvimento com o reino de Deus, irmãos, para que possamos ter a mesma expectativa quando o Senhor voltar. Aqui estão os talentos, aqui está aquilo que o Senhor nos confiou, esse anseio e, sobretudo, irmãos, a alegria de experimentarmos ouvir a voz do Senhor. Muito bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós precisamos almejar esse dia, queridos irmãos. Esse texto termina dizendo que, verso 28, tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Aquele que
não produziu, aquele que não investiu, teve o talento retirado e foi dado àquele que tinha 10. Isso mostra a revolta do Senhor, o aborrecimento do Senhor, porque aquele servo foi negligente, aquele servo foi inútil. Que Deus possa ter misericórdia nas nossas vidas, que Deus possa realmente nos incomodar cada vez mais através da Tua Santa Palavra, para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Segundo ponto que eu quero destacar, irmãos, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Nosso Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe da nossa capacidade. Nós não podemos ficar dando desculpa. Nosso Deus, a parábola do talento diz que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Nosso Deus sabe da nossa capacidade. Ele conhece do nosso íntimo. Mas ainda você insiste em ficar dando desculpa. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso porque fulano faz isso. Nosso Deus não aceita isso. Há espaço para todos trabalhar no reino de Deus. Todos, sem exceção. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te deu uma nova vida. Foi para isso que Deus te tirou do lamaçal do pecado. Para que você pudesse se envolver no reino de Deus. Então pare de dar desculpa. No verso 24 e verso 5, esse homem inventa desculpa. O Senhor é muito rígido. O Senhor é muito duro. Nós precisamos, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas limitações, nós precisamos, com a graça do nosso Deus, trabalhar no reino de Deus. Eu termino falando sobre quais são as evidências de um crescimento. Primeiro, irmãos, humildade. Humildade. Se durante esses 5 anos, 10 anos, 30 anos que você tem, você teve que crescer humildemente. Essa é uma evidência de quem está realmente inserido no reino de Deus. Segundo, o amor de Deus que você tem que aumentar. O amor para com Deus tem que ser maior, dia após dia, porque é de relacionamento, de experiência. O amor de Deus tem que jorrar no seu coração. Seus olhos precisam brilhar pelo Senhor. Terceiro, uma fé genuína. Ao longo desses anos, a sua fé teve que aumentar. Se porventura ainda você não tem humildade, o amor para com Deus ainda é muito raso na sua vida, ainda você não tem uma fé genuína, tem uma fé intelectual, que apenas diz, eu creio em Deus, não basta. Tem que ter uma fé genuína. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, uma evidência do crescimento é isso. Humildade, amor para com Deus, uma fé genuína, uma fé que realmente agrada ao nosso Deus. E assim eu termino a mensagem dessa noite. A essência desta parábola, pois é esta: que cada um seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor tem lhe dado. Dada por Deus, e assim nós seremos mais agradecidos ao nosso Deus. Nós estaremos respondendo com gratidão, nos aperfeiçoando cada vez mais. Se daqui a 1 ano o Senhor nos perguntar quantos talentos nós devolveremos para Ele, irmãos. Se daqui a 1 ano Deus nos perguntar, cadê os talentos? Você tem investido? Será que Deus irá ver em nós esse crescimento de 5 talentos? Está aqui, Senhor, mais 5 talentos. De 2 talentos. Senhor, está aqui mais 2 talentos. Será que Deus verá isso em nós, irmãos? Daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano. Tudo o que temos
seja a oportunidade, seja a capacidade para usá-las com proveito, pertence ao nosso Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao nosso Deus. Nós precisamos usar essa oportunidade de uma maneira correta. Nós somos os depositários. Deus é o dono de tudo. Deus é dono de tudo, não esqueça disso. Que Deus possa nos abençoar nessa missão, nessa jornada, até a sua volta. E que nesse dia nós podemos receber vários elogios do nosso Deus. Se porventura ainda você é como esse servo inútil, peça perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia de mim. Acude a minha vida. Senhor, aqueça o meu coração. Não deixe eu viver uma vida apática, indiferente. Coloque em meu coração a vontade de servir cada vez mais. Me dá prazer de eu estar em sua presença, orando, lendo a tua palavra, amando ao Senhor acima de qualquer coisa. Coloque uma fé genuína em meu coração, ó Deus. Me ajude a eu me envolver mais junto com os irmãos no reino de Deus. E assim Deus possa te agraciar e você possa sair dessa zona de conforto e se levantar e ser um servo ativo no reino de Deus. Que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja, para que daqui a um ano, se porventura Deus nos perguntar de novo, onde está o meu talento? E você possa, com entusiasmo, com alegria, Senhor, está aqui. O Senhor confiaste, Senhor. Com alegria, com entusiasmo, Senhor, aqui está minhas mãos, cheio de trabalho, Senhor. Eu me afadiguei no teu reino. Eu me dediquei o máximo, Senhor. Eu me importei com as almas perdidas. Eu me importei com meus irmãos que estão fracos na fé. Eu fiz o máximo e aqui está esse talento. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Esta noite nós fomos confrontados com a tua santa palavra, que nos alerta a necessidade urgente de nós fazermos a avaliação da nossa vida, para ver como que nós temos andado, ó Deus. Se realmente nós temos produzido frutos, se tem um progresso na nossa vida. Se porventura, ó Deus, o Senhor achou falta nas nossas vidas, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa quebrantar a nossa vida, que o Senhor possa trazer um alento dentro do nosso coração, um fervor espiritual, um amor para com o Senhor, para que nós possamos nos levantar dessa letargia espiritual, essa vida estacionada, e assim nós podemos trabalhar mais em prol do teu reino, fazendo conforme a tua palavra nos exorta, nos mostra o caminho, Deus. Tenha misericórdia da tua igreja, Deus. Que o Senhor continue abençoando aqueles que têm se empenhado, aqueles que já têm produzido frutos no teu reino, aqueles que têm compreendido o que é ser discípulo de Cristo e que têm prosseguido diariamente firme uma vida de progressão, ó Deus. Continue abençoando a vida dos teus servos. Aqueles que entraram aqui nesta noite pela primeira vez, o Senhor tenha misericórdia. Que a tua palavra possa impactar esses corações, trazendo esperança, colocando a fé, trazendo arrependimento, e que possa ser uma nova vida, Deus. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a orientação, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, seja com a tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.